começar nosso momento, né, de palavra, eu trouxe uma pergunta introdutória, acho que muita gente na igreja. Bom que tem pouco, porque aí dá pra todo mundo responder, né? Vai ser bem legal. Eu queria saber com vocês se vocês têm plena convicção que é filho de Deus. É? Com toda a certeza do mundo, eu sou filho de Deus. Que bom. Primeira pergunta respondida. Primeiro a gente tem que ter essa convicção na nossa vida. Será que eu realmente tenho essa convicção dentro do meu coração se eu sou filho de Deus? Eu tenho um pai. E aí a gente vai para o nosso texto base. O nome da nossa palavra de hoje, nossa pregação, é o amor que corrige. O amor de pai. E fica lá em Malaquias, o capítulo 1 e o versículo 6. E esse versículo ele vai falar o seguinte: o filho honra seu pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou seu pai e seu senhor, onde estão a honra e o respeito que eu mereço? É forte isso. Essa é a pergunta que Deus faz para o povo. E em que contexto, Thalita? A gente inicia o livro de Malaquias, ele é um livro pequeno. É um livro que só tem 4 capítulos e é o último livro do Antigo Testamento. Então, é o livro que costumam se dizer que depois dele, existe uma folha em branco. Porque é o último profeta, né, do Antigo Testamento que Deus levantou. E que depois que ele foi levantado, Deus se calou. E aí passaram-se 400 anos para o Senhor se manifestar novamente. E aí eu trouxe algumas questões sobre Malaquias, né? Primeiro que Malaquias ele é um profeta menor. Então existem profetas maiores e profetas menores. E Malaquias ele é um profeta menor que viveu lá no século V a.C., né, um judeu, e viveu após o exílio da Babilônia. E o significado do nome de Malaquias é chamado por Deus, o mensageiro. O mensageiro que leva a verdade. Então, o nome de Malaquias, por si só, né, ele já tem uma força muito grande. Alguns teólogos dizem que o nome também tem um significado de o anjo de Deus que leva a mensagem. E aí o mais interessante, um dos pontos, né, bem interessante de Malaquias é que na versão que eu vou ler aqui para vocês, não vai falar essa palavra, mas em outras versões, King James, o Jerusalém, o versículo, ele diz que é de advertência. É Malaquias advertindo o povo, né, por Deus. Deus se vai até Malaquias e pela boca de Malaquias ele começa a advertir o povo. E é interessante porque existia nesse meio termo de Malaquias vivia no momento contemporâneo entre Neemias e Esdras. Esdras, né, ele era um sacerdote naquele tempo, então, na parte do exílio da Babilônia, e Neemias um político. Então, a função de Neemias era supervisionar a reconstrução dos muros. Então, para contextualizar, né, existiu naquele tempo uma rebelião aonde foi permissão de Deus, porque as pessoas, os homens eram maus e começavam a desobedecer a voz do Senhor, e Deus estava vendo tudo aquilo acontecer. E aí, durante todo o processo, a Babilônia, junto com o povo de Israel, começou aquele furdunço, a briga toda. E Deus disse, por permissão, eles vão ser cativos.
eles vão ser levados a cativo. Por minha permissão. E a Bíblia ela vai trazer isso com mais clareza lá na frente. Eu vou trazer as referências para vocês. Então, o Israel foi levado ao exílio, né? Por desobediência, após essa rebelião. Só que lá em Jeremias, durante os dizeres, né, do Senhor, através do profeta Jeremias, eu vou dar uma resumida aqui. Jeremias 29, ele diz algumas coisas para o povo, que é: multipliquem-se, não se diminuam, só aumentem. Plantem, comam e orem pela cidade que vocês estão indo. Então, Jeremias foi usado por Deus para dizer: vocês estão indo para a Babilônia, ser cativo, mas vocês vão orar pela cidade a qual vocês estão indo. E aí eu fiquei bem refletindo sobre isso. Meu Deus, eu vou orar por aquele lugar, e vocês vão orar. E vão orar pela prosperidade da cidade. Porque se a cidade prospera, vocês prosperam. Se a cidade dá o que comer, vocês comem. Se dá o que beber, vocês bebem. Agora, se a cidade acabar, fracassar, vocês fracassam. E aí isso bateu muito em mim. Meu Deus, Deus pediu até para que orassem pela Babilônia. Vão lá e orem pela Babilônia. A sonoplasta aqui, mas está tudo bem. Tudo dentro das conformidades. E aí, lá em Jeremias 29, 11, ele vai dizer uma coisa bem bonita e bem legal de se dizer. Nesse momento todo, e todas essas diretrizes. Orem para que a cidade prospere, plantem, comam. Vocês vão, e Deus ainda diz, e vão passar, 70 anos lá. Só que aí, lá no 11, né? Cadê? Volta ao 10, Jéssica, porque as pessoas dizem, né? Assim diz o Senhor, versículo 10. Vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu virei e cumprirei. Cadê? Eu visitarei e cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar, não de causar dano. Planos de dar a você esperança em um futuro. Então o Senhor diz: eu estou te levando para a Babilônia, tu vai passar 70 anos lá, mas eu, o Senhor, tenho planos na tua vida. Por mais que tu passe 70 anos, porque a gente vai ter uma linha, né? Ali, uma linha de raciocínio, e vamos dizer que a primeira criança nasceu naquele dia que o povo foi cativo. 70 anos é como se aquela primeira criança que acabou de nascer só chegasse na cidade, na sua cidade, que mana leite e mel, com 70 anos. E quando Deus fala, multipliquem-se, é porque Deus já sabia que naquele povo já existia povo contaminado. Já tinha pessoas que não tinham mais o que fazer. Vamos se multiplicar. Eu não quero que diminua, eu quero que multipliquem. Porque Deus queria a nova geração. Deus queria a nova geração para que no momento certo houvesse a transformação. E é bem complexo e bem interessante isso. Porque quando Malaquias ele é levantado para divertir o povo, o versículo 2, ele vem com uma indagação, com uma pergunta, na verdade. Malaquias vem dizendo, né, que veio através do Senhor para divertir. E no versículo 2, ele diz assim, o Senhor: eu sempre amei vocês, diz o Senhor. Mas vocês perguntam: de que maneira nos amastes? Não era Esaú, irmão de Jacó? Senhor, todavia eu amei Jacó. Parar aí. A gente tem uma indagação aqui das pessoas. Porque o Senhor, ele sonda o coração de cada um.
Então, quando o Senhor ele fala, mas vocês ainda perguntam de que maneira eu vos amei. Eu já fiz tanta coisa e parece que vocês ainda não entenderam o tamanho e a proporção do meu amor. Acho que o Senhor estava ali, o que eu preciso fazer mais para mostrar o meu amor? Só que ele dá o exemplo de Jacó. E eu me questionei por que o exemplo de Jacó, Senhor. Porque quando Jacó nasceu, juntamente com Esaú, ele nasceu como um homem totalmente improvável de mudança. Mentindo, trapaceando, roubando, fugindo. Totalmente impróprio, totalmente esse cara não dá. Roubou a bênção do irmão, saiu fugido e fez e aconteceu. Só que Deus fez uma aliança muito linda com Jacó. Porque ele pegou o improvável, o mentiroso, o que ninguém dava nada, o que roubava, o que, enfim. O nome dele já tinha um significado muito forte em relação a isso. E transformou a vida de Jacó completamente. E pegou aqueles que todo mundo olhava e apontava e transformou no homem de Deus. Um homem a qual Deus ele fez uma aliança. Uma aliança tão imensurável que se estendeu. Então, de Jacó cresceram-se as 12 tribos. E das 12 tribos veio quem? Jesus de Nazaré, o Messias. Então, a descendência de Jesus veio referente a Jacó. Então, Jacó, ele teve uma participação e ele tem até hoje nas nossas vidas. O Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. Então, ele tem uma participação muito grande nas nossas vidas e somos descendentes dele. Então, ele diz, eu amei Jacó mais do que Esaú. Eu separei os povos. O povo de Jacó e o povo de Esaú. Cada um foi por um lado. E qual foi o lado que Deus foi? Jacó. Mas por quê? No meio de tanta transformação, de tanta briga, de tanta coisa, de tanta mudança, Jacó queria. Então eu ainda não me sinto preparado para voltar. Eu ainda acho que falta alguma coisa. E aí a história dele conta, né? Que ele vai de encontro ao Senhor, que ele vai de encontro ao anjo, e ele só sai dali quando o anjo desce o cajado nele, ele apanha, mas sai dali como Israel. Agora sim. Agora tudo mudou. Porque ele sentia que faltava algo na vida dele. Que precisava ser transformado ainda mais. Entrando um pouquinho nesse estudo de Malaquias, a gente tem de Gênesis a Malaquias, que é o Antigo Testamento, e temos cerca de 23.145 versículos de Gênesis a Malaquias. E Deus é chamado de Pai cerca de apenas 14 vezes. O número de pessoas exatas de Gênesis a Malaquias é insondável. É cerca de mais de 100 milhões de pessoas. Se tem uma base em números, 603.500 pessoas. Eu falo isso, só homens aptos para a guerra. Fora mulheres, criança, idoso, deficiente. Isso é só uma base. E quando eu fui atrás desses números, e meu Deus, 14 pessoas. Cerca de 14 pessoas chamando Deus de Pai. De mais de bilhões de pessoas no mundo. 14 profetas. 14 grandes, pequenos, chamando Deus de Pai, dizendo que Deus é Pai. E é bem complexo isso, porque isso traz ao versículo da honra, né, que eu li. Se eu sou o Pai, por que vocês não me honram como tal? O Pai merece honra. Se vocês são meus servos, por que vocês não me servem? E eu fiquei pensativa nisso, porque várias vezes hoje a gente tem esse dizer de Deus ser Pai, mas não honra Ele
com a honra merecida de Pai, Pai Celestial. Reconhecimento. O reconhecimento, a honra é reconhecimento do valor de alguém, da sua dignidade. É a autoridade. Lá em Isaías 63:16, é o bom esse negócio de tecnologia, né? Vai dizer assim, Isaías, tá? Profeta maior. Entretanto, tu és o nosso Pai. Abraão não nos conhece e Israel nos ignora. Tu, Senhor, és o nosso Pai. Desde a antiguidade, o teu nome é Redentor nosso. Isaías começa a falar e a reconhecer que Deus é o Pai do povo. Isaías 64:8, Jéssica, por favor. Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro. Tu és o oleiro. Todos nós somos obras das tuas mãos. E aí Isaías é um dos profetas, um dos homens que se referem a Deus como um pai. E lá em Salmo 89:26, um dos salmistas ele vai dizer uma coisa que vai vir para mudar a percepção. 89:26. Ele quem? Jesus. Me dirá, tu és o meu Pai, o meu Deus, a rocha que me salva. Então, Jesus vai vir para dizer, tu és o meu Pai. Então, por mais que não existisse tantos homens declarando ali que Deus é Pai, o próprio Filho desceria à terra para dizer, Deus, Ele é o meu Pai e o Pai de vocês. E aí, Salmos me tocou porque teve que vir essa revelação ao salmista. E para o salmista dizer assim, vai vir alguém que me chamará de pai. Já que vocês não me chamam de pai. Já que vocês não me dão a honra merecida. Já que Israel não me quer. Vocês desprezam o meu nome. Essa é a parte B do versículo que a gente leu, do 6. Desprezar o nome do Senhor. Vocês jogam o meu nome no lixo. É isso que vocês fazem. Eu estou o tempo todo aqui com vocês e tudo que eu faço não é válido. O livro de Malaquias é um livro de advertência de que existiam sacerdotes, existiam líderes, mas tudo que eles faziam era errado. Não estava sendo feito com obediência, com zelo e com amor. Depois de Josué foi levantado os juízes. Depois o povo se rebelou e começou a dizer, eu não quero Deus como um rei. Deus era quem reinava. A gente agora decidiu querer ter um rei homem, carnal. E aí a gente vai para Salmo, Jéssica 8:7. Passa aí um pouquinho para ver. Desculpa, 1 Samuel, falei Salmos. O Senhor lhe respondeu, atenda a tudo o que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. É bem direta a palavra. Samuel, não se preocupa com nada não. Não é sobre você não.
Não é você que o povo está xingando. Não é você que eles estão rejeitando. Não é você que eles estão caluniando. Eles estão me rejeitando. É a mim que eles não querem. E aí Samuel, 1 Samuel 12:12. Samuel vai dizer o seguinte. Quando vocês viram que Naás, rei dos Amonitas, estavam avançando contra vocês, vocês me disseram: não queremos um rei governe sobre nós, embora o Senhor, o seu Deus, fosse um rei. Então, vocês não pediram um rei? Eu estou dando a vocês um rei. Vocês não queriam um rei? Vocês tinham um rei, Deus. Mas vocês exigiram um rei de carne e osso. Então, tomem. Então, o Senhor, ele já tinha, né? A gente vai ver no Antigo Testamento que por diversas vezes o Senhor, eu vou matar todo mundo. O povo vai... E vinha um profeta, calma. E o Senhor vai morrer todo mundo. Quero mais não, esse povo não. Só que ele não é homem para mentir. Então ele fez a promessa e ele tinha que cumprir. E aí eu coloquei entendendo de amor, né? Porque antigamente as pessoas tinham um entendimento diferente de hoje do que é amor, do que é amar. O que é amor? Amor é só cuidado, é proteção, é estar do lado, é estar junto, é dar o maná. E talvez eles não entendessem muito bem o verdadeiro significado de amor. A falta de respeito e obediência. Porque por mais que o Senhor tentasse e fizesse, tudo recorria para os erros do povo. Tudo voltava à idolatria. Tudo voltava ao ponto zero. Então, derrubava-se um bezerro e o povo, depois de um tempo, levantava-se outro. Deus dizia, eu não quero, parem de adorar. O povo ia lá e adorava novamente os santos de barro. Eu acho que ficava passando na cabeça de Deus, o que é que eu faço? Eu mando matar de novo o povo todinho. Porque eu já fiz de tudo e acho que eles não estão entendendo. Mas a demonstração de amor de Deus, talvez para o povo não fosse tão nítido. Porque o Deus do Antigo Testamento é um Deus totalmente, justo. É um Deus que olha assim, 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 assim. Ele é misericordioso, mas ele é bem. E lá no Novo Testamento, Jesus vem para quê? Com amor, com misericórdia, com graça, com salvação. E também nesse momento Deus, ele não... Eu vou ter que fazer mais coisas para que as pessoas consigam entender a mais de 1000 formas de amar que eu tenho. Lá em Malaquias 1:7, ele vai ressaltar uma pequena frasezinha. Tá ali, é? Malaquias está falando isso, para o povo, advertindo. Vocês estão trazendo comida impura ao meu altar. Mas ainda assim perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor... Falas do povo. A gente muitas vezes tem atitudes com Deus e falas com Deus infelizes. Sai. E quando a gente vê, já foi. Saiu. E essas palavras infelizes que a gente tem com Deus, fica e não se vai mais. Então, quando ele diz, vocês desprezam até a minha mesa, vocês desrespeitam até... Sabe o que é mesa? Mesa é comunhão.
Quando a gente chama alguém para nossa casa e diz, eu vou fazer um jantar, e a gente arruma a mesa, imagina, arrumar a mesa, colocar a mesa posta, fazer aquela comida, e de repente o camarada chega e bota o pé em cima da mesa, e derruba tudo, e diz, eu não quero comer isso aqui não, eu quero comer tal comida, porque eu não como feijão essa hora, eu só como filé mignon. Ou o anfitrião está te servindo. A mesa é do Senhor. Mas nem a mesa tu está respeitando. Quanto mais a mim. A mesa que eu preparei para você sentar, comer e se deleitar, tu não está respeitando. A mesa é para você sentar e se alimentar. O que estamos fazendo que está afetando ao nosso Pai? Quais são os erros que estamos cometendo? Que como filho, Senhor, esse errinho aqui, esse errão aqui, eu sei que está te afetando, que está vindo contra ti, mas mesmo assim eu faço. O que eu faço que de vez de me trazer para perto do meu Pai, me afasta do meu Pai. E me faz muitas vezes olhar com esse olhar desprezível. De Deus só é bom para mim até certo ponto. Até em certo momento. Quando é conveniente para mim. Quando não é conveniente para mim, ele não é meu pai. Ele só é meu pai quando é bom para mim. Quando é para pedir. Quando eu estou desesperado. Aí eu lembro que eu tenho um pai. Que está ali para me ajudar. E estender a mão. E eu coloquei, do que adianta muitas vezes a gente pedir tanta misericórdia a Deus e manchar a sua honra no altar. E não servir para acolher o outro, para ajudar, para ensinar. Porque existe tanta gente na Bíblia que fazia as coisas. Esse povo mesmo quando voltou do exílio, eles estavam fazendo porque eles ouviam de outras pessoas. Então eu estou fazendo o que eu estou ouvindo. Eu estou fazendo porque eu acho que está certo. Eu estou fazendo porque eu acho que é assim, não é assim não. Não, não é. Era pelo ouvido. Hoje, a gente não é só pelo ouvido. A gente é pelo ouvido, a gente é porque a gente crê, a gente é pela palavra, quando a gente lê. Então, Sabrina estava até comentando comigo. Se você quiser ser uma marionete, né? Não quiser ler a Bíblia e se Maria vai com as outras, abre só seus ouvidos e escuta quem é Jesus. Aí você vai saber pela boca dos outros que se Jesus é preto, se Jesus é branco, se Jesus é bom, se é ruim, se leva para o céu, se leva para o inferno. Mas se você quiser saber quem ele é, se você quiser conhecer, eu te convido a abrir a Bíblia e começar a ler. Porque de ouvido, muitas vezes, a boca que está jorrando as palavras está contaminada e teu ouvido não está preparado. E quando recebe a fala, entra na tua mente. E quando você vê, você também já está contaminado e contaminando outras pessoas. E não é isso que Deus quer. Se a gente vê que o irmão está indo pelo caminho errado, não vai apontar. Vem aqui, vamos conversar. Vamos ler junto. Vamos aprender junto. Vamos fazer diferente. Não vamos ser como aquele povo de antigamente mais. Que derrubava um ídolo, levantava outro. Derrubava um, levantava outro. E isso a gente também faz nas nossas vidas. Quantos ídolos a gente não levantou, ou já levantou nas nossas vidas de adoração? Trabalho. Relacionamento. Filhos. Mãe. Quantos ídolos? Mas eu não estou assim. Mas para vir para a igreja é uma agonia. Mas está ali, no trabalho. Sai do trabalho, trabalhando. Chega em casa, trabalhando.
Isso não é idolatria? Ah, mas eu não tenho tempo porque tal dia é o culto. Mas no trabalho surgiu um imprevisto, tu vai ter que dar extra, tu vai ter que voltar, vai ter que fazer. E faz. Então, quantos ídolos também não levantamos aqui dentro do nosso coração? Quantos traumas, quantas dores a gente venera até hoje. Porque eu gosto dessa sensação de dor. Porque isso me atrai. Quantas vezes eu disse, bota de lado, entrega no altar. Mas é mais interessante e mais fácil para mim venerar os meus traumas, as minhas dores, do que chegar para o Senhor e dizer, Senhor, destrói esse ídolo. O Senhor não é o oleiro? Eu não sou o vaso? Me quebra todinho. Eu não quero pensar. Eu não quero sentir. Eu só quero te adorar. O Senhor é o único que eu quero entregar honra, louvor, glória e exaltação. Lá em Malaquias o povo chega a dizer, é difícil demais servir a Deus. Deus nunca disse que seria fácil. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele disse, cacadinha de sal, pode botar um sorriso no rosto, um salto 15, que vai ser 1000 maravilhas. Vocês vão lá, né? Vão viver no mundo felizes, dançando, que nem Alice no País das Maravilhas. Até Alice sofreu, coitada, um pouco. Quanto mais você. Aí quer dizer que Alice sofreu lá dentro, passando pelo que ela passou no filme, coitada. Imagina aqui, no meio de povos com corações ruins, com a mente perturbada. Igreja é lugar de salvar, de curar, de reconciliar. Mas isso aqui é um hospital que trata, que cuida, e entra um doente e você tem que lidar com aquele doente, e você também está doente, e você está ferido, mas está cuidando da ferida de alguém, e é uma troca, e é como se também fosse um ambiente de guerra, onde você está se preparando, estoura uma bomba lá, e você tem que salvar o colega daqui que caiu, e você puxa ele, bota ele nas costas, e estamos em guerra. Igreja é isso. A igreja, ela não para. Se eu disser que a igreja parou, estou dizendo, eu parei. Os meus irmãos pararam. Desistimos. E Deus está lá no céu olhando. Novamente. De novo, a humanidade desistiu de me adorar, de me ter como pai e de me ter como único e suficiente Salvador. A honra, ela não é para qualquer um, mas preferimos honrar muitas vezes os homens do que a Deus. Será que estamos servindo ao nosso Deus? Ou será que estamos servindo ao nosso ego, a nós mesmos? Será que quando a gente entra na igreja, a gente veio para servir realmente ao Senhor? Eu estou limpando esse chão para o Senhor. Não é porque a diaconisa me colocou na escala, eu quero mostrar serviço. Eu estou vindo trazer a palavra para aparecer. Eu estou vindo louvar porque minha voz... Ou será que eu estou servindo e entregando ao Senhor os dons e talentos que Ele me deu? Porque é dele. É dele, é por Ele, é para Ele. Eu estou apenas devolvendo o que é dele. Já é dele. Eu não diria nem devolvendo. Porque eu não tenho nem condições de tomar algo de Deus para poder devolver. Por mais que Malaquias seja um livro pequeno, e ele começa a advertir os sacerdotes, o povo, sobre a infidelidade, sobre as vezes que o povo traía. Vocês estão casados, né? Mas são infiéis. Vocês trazem
sacrifício de todo jeito para mim. Para mim aceitar? Boi cego, manco. Não. É as primícias. É o melhor. Porque eu não dou coisa pequena, barata, de qualquer jeito para vocês. Quando eu dou o melhor. Porque a palavra dele diz, você vai comer o melhor dessa terra. E quando ela diz isso, é porque realmente vamos comer o melhor. Estamos comendo o melhor. Quando a gente consegue chegar no pé de caju baixinho e rodar ele assim, dizer, nossa, tão rosinha, tão docinho. Isso aqui é o melhor da terra. Quando eu consigo enxergar um pé de framboesa e tirar ela assim, nossa, eu estou comendo o melhor da terra. Um pé de coqueiro alto, mas eu consegui derrubar. Eu estou tomando a água do melhor dessa terra. Só que ainda não é suficiente. Nada é suficiente. Mas ele é o meu pai. Ele é meu pai. Eu tenho um Deus como meu pai. Será? Será que é dado a ele realmente a honra devida de pai? Malaquias alerta o povo ao chamado para o arrependimento. E é bem interessante essa parte porque ele vai advertir durante todo esse processo. Ele vai falar sobre a infidelidade do povo. Ele vai dizer de que não se agrada. E vai dizer assim depois, eu não mudo. Vocês são descendentes de Jacó. A promessa que eu fiz lá atrás ainda está de pé. Então se arrepende. Se arrependam. Mudem a sua forma de pensar. Esses sacrifícios eu não quero. E aí a gente pensa que Deus quer quantidade. Deus não está falando aqui de quantidade. Ele está falando de qualidade. Ele não está dizendo assim, vocês têm que trazer não sei quantos cavalos, boiada. Não, ele está dizendo, olha, o que vocês estão trazendo para mim, nenhum animal come. Vocês não servem em casa. Vocês não alimentam nem o seu gado com isso aqui, com essas frutas, essas verduras podres. Eu sou o quê para vocês? Então não é sobre quantidade, é sobre qualidade. E nesse tempo não estava existindo a qualidade. O povo não sabia o que fazer. E quem sabia, fazia de todo jeito. E ele ainda derrama sua grande misericórdia ao povo. Malaquias 3, 17 e 18, por favor, Jéssica. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe serve. Mesmo diante a toda advertência, dizer, vocês estão errados, vocês estão fazendo isso e aquilo, eu terei compaixão deles. Assim como um pai que lhe serve, eu também vou servir nesse momento aos meus filhos. Ele derrama sua misericórdia. E a única coisa que ele pede é ser justo e fiel, assim como eu sou, justo e fiel. E a palavra pai, ela tem vários significados. Pai, ele é amigo. Pai, ele é confidente. Acho que muitos de nós não teve essa... Como é que eu posso dizer? Esse envolvimento paterno. Muitos de nós temos mais essa ligação materna. Sabemos mais o que é um amor materno por ser mãe, ou por ter a mãe ali perto. A parte paterna, hoje em dia, não é tão presente como deveria ser. Antigamente se tinha mais a presença masculina. Hoje não tem tanto do pai, daquele super-herói, daquele que estava ali para defender, do nosso super-herói.
Mas o pai aqui também traz intimidade. E aí essa intimidade me fez lembrar de quando Deus descia para falar com Adão e Eva lá no Éden. Ele descia e até eles conversavam. Se isso não era amizade e intimidade, era o quê? Quando Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, tu é meu amigo. Deus disse para Abraão: tu é o meu amigo. Amigo de Deus, Abraão. Intimidade. Reconhecimento paternal. Reconhecer que Deus, espiritualmente, Ele é o meu Pai celestial. E eu preciso reconhecer isso. Com obediência. Eu preciso reconhecer isso não só quando eu chamo Ele de Pai. Porque a Bíblia diz que nós não nascemos filhos. Nós nascemos criatura. Nós não fomos criados como filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos. A partir de quê, Thalita? De crer. Fé. Então, quando você crê, você se torna filho de Deus. Então, veja. Decidimos por meio de fé, que é algo que não vemos, não tocamos, acreditamos. É algo que eu apenas acredito, está ali. Eu não estou vendo nada. Eu acredito que o Senhor está nesse lugar. Ah, mas como? Está vendo alguma coisa? Eu não preciso ver. Eu sinto. Fé é isso. Então, se nos tornamos filhos de Deus, é o reconhecimento paternal. No Velho Testamento é a justiça e misericórdia. No Novo Testamento já é a graça. Eu acho que Deus ele indagou bastante essa questão do que está faltando para que eles entendam. Porque quando o último versículo de Malaquias vem à tona, que a gente diz a página em branco aparece, antes desse último versículo, o capítulo 4, ele vai dizer: o julgamento se aproxima. Ele vai trazer a referência do Messias. Não acabou aqui. Eu vou advertir o povo, durante tudo está acontecendo, o exílio. Enquanto Esdras está ali, naquele momento de sacerdotal, dizendo para o povo: olhe, a lei é essa aqui, façam isso aqui. Não, vocês estão fazendo errado. Peraí, calma. Neemias está, vamos, levanta o muro. Malaquias está, vou advertir o povo agora, tá, Senhor? É para falar o quê? É isso aqui? Vem aqui, sacerdote. Vem aqui, vocês que estão traindo as mulheres. Vem aqui, vocês que estão levando sacrifício, troncho para Deus. Deus quer falar com vocês. Ao mesmo tempo, ele diz que virá um Messias. E quando Malaquias diz isso, fala sobre o julgamento que se aproxima, ele já abre uma margem para dizer: esse julgamento não é só sobre o Messias, é sobre a vinda do Messias para buscar o seu povo. Então já é uma promessa também dita aqui. A folha em branco se levanta e 400 anos o Senhor se cala e nada mais fala. Porque ele já falou tanto. Ele já falou tanto. Ele levantou tanta gente e o povo desobedecia. Ele já ensinou tanto e o povo levantou. Ele já tentou ensinar e o povo do jeito dele, de Deus, do Antigo Testamento. Mas ele já fez tanto. E o povo ali, desobedecendo, sendo infiéis, trapaceando, se envolvendo com gente que não era para se envolver, com mulheres que não era para se envolver. E aí, o bruxo estava feito. E aí eu trouxe algumas perguntas de reflexão. Mediante a tudo isso, hoje nós, século 21,
2025, temos um reconhecimento, sabemos o que a palavra paz significa. Pela graça de Jesus que veio e que nos ensinou, mais uma vez. Diz, os mandamentos, não é que Moisés errou, não. É que vocês foram pelo ouvido enganoso e estão entendendo tudo errado do mandamento. Vocês estão olhando um ponto e não estão olhando o outro. Vocês estão querendo fazer uma coisa e acaba caindo no buraco de novo. Hipócritas. Vocês fingem viver uma vida que não é sua. Acordem. Então era o que Jesus estava dizendo no Novo Testamento. Amigo, você está vivendo algo, você está falando aqui para mim, mas você não vive o que você fala. Você não vive o que você prega. E não é isso que o Pai quer. Então Deus, Ele desceu à terra para mostrar para o povo um amor diferente. Agora eu quero ver qual vai ser a desculpa. Porque agora o amor de pai pode ser tocado, pode ser visto, pode ser acompanhado. E Jesus estava ali fazendo o quê? Apenas dizendo que era filho de Deus. Ele estava ali cuidando, curando, salvando, aconselhando. Coisas que um pai faz. Jesus sabia que Deus era o pai, que ele era o filho. Mas ele também praticava atos paternal naquele momento. E aí eu pergunto a vocês, tendo toda essa visão do amor que corrige, porque ser pai e mãe não é só passar a mãozinha na cabeça e dizer eu te amo. É correção também. Correção para os filhos, mesmo que doa em nós. Mesmo que a gente sinta que chora no banheiro. Mas é o correto, é o certo que tem que fazer. Se ele está errado, eu tenho que corrigir. Mesmo diante a tudo isso, só existe um que está do nosso lado quando todas as luzes do quarto se apagam. E não tem mais ninguém. Ah, mas Deus não é meu pai porque só existe um que está na beira da cama enquanto você chora. Enquanto você pensa em desistir de tudo. Quando tudo foi decretado perdido, quem te segurou para não cair foi o Pai. E que a gente possa ser um filho que não tem medo de chamar o Pai para resolver os seus problemas também. Dizer, Senhor, eu estou aqui, me ajuda. Segura na minha mão. Hoje eu estou fraco, eu não consigo. Eu só consigo se for contigo. Se eu não valorizei esse amor e esse cuidado, hoje eu quero valorizar. Porque às vezes a correria do dia a dia nos faz esquecer do cuidado de Deus e de chamá-lo de Pai. Mas eu não quero que eu seja um pai qualquer, um genitor. E ele diz, eu sou teu pai. Eu estou aqui para te ouvir. Eu estou aqui para te acolher. Eu estou aqui para estar contigo. Então não adianta correr para A, para B, para C, se só eu posso resolver o teu problema. Só eu, no final, para quem é que você vai voltar chorando como um menino pequeno? Por colo de mãe e de painho. E é isso que Deus quer te dizer. No final, não é a mim que você procura. Então me honra. Então me honra. No final, não é a mim que você vai atrás, busca.
Então traz as primícias. Traz a tua adoração. Seja o filho que eu quero que você seja. Então, para encerrar, vamos lembrar dessa paternidade de uma forma onde reconhecemos que Deus é o nosso Pai e que por muitas vezes quando a gente pensa em desistir ou de dizer não dá, não quero mais, Ele é o único que fica. É o único que está. Eu costumo dizer que pessoas vão embora. O casamento às vezes acaba, os filhos crescem, casam. Quem é que fica? Qual é a sua parte que fica? E aí o Senhor diz: eu sou teu pai. E não precisa de muita coisa. Eu só quero estar contigo na intimidade. Eu só quero estar do teu lado. Não é só sobre se ajoelhar e orar. É contar o teu dia para Ele. É dizer: hoje, Senhor, eu saí, eu acordei, eu estou indo para a escola, eu estou indo trabalhar, eu estou indo para a faculdade. Hoje o meu dia foi daquele jeito. Eu estou estressadíssima, matando cachorro a grito. Senhor, eu estou muito cansada, não dá não. Hoje eu não quero orar, eu não quero nada, eu vou fechar os olhos, vou dormir aqui. Deus abençoa, Deus, amém. Oh, Deus abençoa o diabo. Não, Deus, eu estou cansada. O Senhor entende. Eu entendo, meu filho. Mas é isso. É como aqueles memes que a gente manda para os amigos e diz: olha, lembrei de tu. Estou te enviando. É isso que Ele quer. Ele lembrou de mim. Senhor, hoje eu estou... E ela lembrou de mim. Ele já sabe o que você vai dizer. Mas a sensação de ver você falando com Ele é sobrenatural. Porque Ele é Pai. Então que hoje essas amarras que muitas vezes se colocavam de pé na nossa vida, de dúvidas, elas possam sair. Eu sei quem é o meu Pai, eu sei a quem pertenço. E que Ele faça comigo conforme a sua vontade. E que eu seja um filho íntegro. Um filho que sabe honrar o seu Pai em todas as horas.